Exercício 34, capítulo 5, construa o gráfico da função f definida em reais, né? Por f de x igual ao módulo do módulo de menos x mais 2, fecha o primeiro módulo menos 1, destacando as suas raízes, seu conjunto e mais. Tá bom, primeira coisa que eu vou te chamar a atenção aqui, como a gente está trabalhando com uma função modular, e ela é positiva aqui, significa que eu não tenho nada negativo, entendeu? Então não vai ter nada na minha imagem que vai ser negativo. E como eu tenho que destacar raízes, né? Ou seja, já sei que tem mais de uma, mas que tivesse uma raiz, ou seja, significa que ele toca no eixo das minhas abscissas, ou seja, o zero pertence ao meu domínio. Perdão, desculpa, o zero pertence à minha imagem. Então, na verdade, a minha imagem é só os reais não negativos, né? Eu não posso botar aqui porque ele tem uma raiz, então zero faz parte da minha imagem, então isso aqui está sendo a minha imagem logo só de olhar para a minha função. Para eu calcular as minhas raízes, a primeira coisa é aquilo que a gente sempre faz, né? Primeiro eu desculpo a raiz aqui de dentro, ou seja, eu já sei que a raiz aqui de dentro é 2, né? 2 menos 2 mais 2, 0, então a raiz é 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, se o meu x for maior ou igual a 2, eu vou usar a função menos x mais 2 menos 1, mais 2 menos 1 dá mais 1. E se o meu x for menor do que 2, então a minha função vai ficar o quê? X, né? Menos 2, menos 1, que isso daqui dá menos 3. Lembrando que isso daqui era a raiz da minha equação, da minha função que estava dentro do primeiro módulo. E essa raiz é o que faz a mudança de comportamento da minha função. Tudo bem? Então, ou seja, a minha função, ela tem só uma raiz, que é aquela raiz 2 ali. E a partir daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter novas mudanças de comportamento, porque esse aqui também vai ficar dentro de módulo, né? Mas eu só quero descobrir as raízes. Então, ou seja, a raiz daqui vai ser 1, né? X1 igual a 1, porque menos 1 mais 1 igual a 0, né? E aqui a minha segunda raiz vai ser 3. 3 menos 3, 0. Então, eu já consigo perceber logo de cara, né? Já descobri as minhas duas raízes aqui. E para construir o gráfico da minha função, a gente vai fazer da seguinte maneira. Ao contrário do que a gente fazia anteriormente, a gente já vai usar o que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, a nossa função aqui, vou deixar aqui para vocês, só um minutinho. É uma função modular. Então, eu já sei que ela tem esse comportamento aqui de um vizinho. E aí eu sei que se eu fosse desenhar a função, aqui, vou deixar aqui de lado. Deixá-las aqui de lado, que você vai ver que naturalmente a gente já vai encontrar as nossas raízes, e vou apagar isso daqui. E aí o que vai acontecer? Vou fazer até melhor. Se eu for desenhar o gráfico dessa função aqui, ó, f de x, eu vou desenhando o gráfico por partes. É menos x mais 2. Se eu pegar essa função aqui, menos x mais 2, assim, aqui o menos 2, né? Um ponto aqui ele dá 1. É a minha função assim. Então tá assim. Então, assim, esse aqui é o gráfico da minha função menos x mais 2. Como a gente bem sabe, o meu eixo das abscissas aqui, ele funciona como um espelho. O que vai acontecer? Se ele funciona como espelho, eu sou obrigado a rebater para cima, né, essa parte da função que está vindo aqui para baixo. Então, ou seja, quando chega bem aqui, a minha função ela tem que rebater para cima. E essa parte aqui de baixo, ela morre. Entra aqui, para vocês.
E aí, o que vai acontecer? Isso daqui é, então, quando eu rebati aqui para cima, isso aqui ficou modulado. Não concorda comigo? Mas é o que acontece. Ele botou menos 1. E como a gente viu nas aulas passadas, esse menos 1 aqui significa que eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma translação. E essa translação significa o quê? Que eu vou descer menos uma unidade para baixo. Então, ou seja, por causa desse menos 1, eu desci uma unidade para baixo. Mas, repare uma coisa, eu vou botar novamente sob o módulo. Então, ou seja, eu tenho que fazer o quê? Rebater tudo de novo. Eu vou pegar aqui uma linha, a minha função ela viria desse jeito aqui, né? Aí ela toca aqui, então, ou seja, eu tenho que rebater ela para cima. Olha só, funciona como espelho. Aí agora que ela está crescendo, eu tenho que fazer o quê? Ela decrescendo, porque é um espelho. Quando ela tocar aqui, ela pode seguir novamente nesse caminho aqui. E aí, esta parte aqui de baixo morre. A função ela ficou bem mal feita aqui, mesmo porque eu já sei quais são as minhas raízes, que são 1 e 3. Eu vou tentar fazer aqui, novamente o nosso gráfico. Agora você já pegou a ideia. E aí eu consigo fazer exatamente como está acontecendo. Então, ou seja, a nossa primeira raiz é 1. Então, está aqui o 1, raiz, e o valor é 1. Depois disso, ela teria que ser 2, a nossa raiz. Então, ou seja, é um momento que ela atinge um pico alto aqui, 2, né? Que era aquele pontinho que fez translação para baixo. Depois ela volta a cair, que seria o nosso ponto 3, que é a nossa próxima raiz. E a partir daqui, novamente, ela volta a crescer. Aqui é a nossa raiz. Então, aqui temos as nossas raízes 1, 2, 3 e 4. Lembrando que esses valores aqui, as raízes medem 1, né? Se eu botar aqui, ó, menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Menos 1, 0. Tá? Vale 0. 2. Menos 2 dá 0, então vai ficar o módulo de 1. Aqui, ó, exatamente. 3 dá 0, que foi logo de cara que a gente fez as contas. E 4. 4 menos 4 mais 2 dá 2, menos 1 dá 1. Então, tá aqui. E no final vai dar o nosso módulo também. Então, tá aqui o gráfico da nossa função. Se você ter gostado, até a próxima.